Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar sobre a história do computador pessoal, isso mesmo, a forma com que nós interagimos aí com a internet, com a tecnologia, foi muito adiantada, foi muito facilitada através do computador pessoal. Mas quem criou o computador pessoal? De onde surgiu o computador pessoal? E para isso, nós temos que voltar ali na década de 70, onde tinham diversos movimentos. O computador já estava surgindo, a IBM já tinha seus computadores que eram como se fossem máquinas de escrever, enormes, gigantescas. Os primeiros computadores daquela época, na verdade, os primeiros chegavam a ter o tamanho de uma sala inteira de um prédio, mas os computadores ali da década de 60, 70 eram do tamanho de um guarda-roupa, mas chegou alguém que resolveu tornar isso menor, mais compacto, mais fácil de ser utilizado pela população comum. E quem foi essa pessoa? Bom, eu estou lendo a bibliografia de Steve Jobs e isso remonta à história da Apple, e o computador pessoal tem tudo a ver com a Apple. Na verdade, foi Stephen Wozniak que desenvolveu o primeiro computador pessoal. Stephen Wozniak desenvolveu uma placa de circuitos integrada e ele queria distribuir essa placa para os amigos montarem seus computadores. Foi então que Steve Jobs teve a ideia, ele ficou fascinado com aquela máquina e ele teve a ideia de replicar aquelas placas, aqueles circuitos, para que as pessoas, seus amigos mais próximos, montassem, porque Stephen Wozniak queria distribuir gratuitamente. Foi então que Steve Jobs foi tendo algumas ideias de colocar aquela caixa de uma maneira mais bonita. Era no início de tudo, na verdade, o Apple I era mais ou menos uma máquina de escrever. E eles conseguiram vender, teve algumas parcerias, o surgimento da Apple Computer, o Apple Computer, até que veio o Apple II. O Apple II foi, digamos que, um passo um pouco mais próximo do computador pessoal. Steve Jobs viu ali uma forma de unir ali um monitor com um teclado, como se fosse uma máquina de escrever com um monitor, fez uma embalagem mais bonita, teve um redesenho da fonte de alimentação. Quanto a isso, eu tenho até uma anotação que foi a seguinte: Steve Jobs ele fez a integração com o invólucro e ele pediu que fosse feita uma fonte de alimentação comutável, como aquelas que eram utilizadas na época nos osciloscópios, ao invés da linear, que era o padrão da época. E para isso ele convidou Rod Rhodes, que era um marxista, especialista em tudo, e ele foi responsável pela façanha. Tem até um trecho do filme que ele fala assim: olha, eu cobro caro, eu, Steve Jobs, não tem problema. E se o trabalho estiver ficando uma porcaria, eu pulo fora do barco. Ele, não, beleza, mas eu acredito no seu trabalho. E então ele convenceu esse cara, o Rod Rhodes, a fazer uma fonte de alimentação diferente. Ele queria uma fonte sem ventoinha e tudo mais, que coubesse ali dentro, e que ela esquentasse menos. Para isso ela teria que ser redesenhada, e foi o que ocorreu. Inclusive Steve Jobs fala que os livros pouco mencionam, e é o padrão universal hoje em dia, essas fontes que foram projetadas lá atrás por esse especialista, o Rod Rhodes. E também, para a caixa que ficava em torno do Apple, ele pediu para Ron Wayne que projetasse algo simples, porém elegante, que diferenciasse a Apple dos outros computadores. A sua ideia veio quando ele passeou pelos corredores do departamento das lojas Macy's, e ele ficou impressionado com os processadores de alimentos Cuisinart. E ele decidiu que queria um invólucro simples, elegante e leve, no padrão daqueles que ele havia visto dos processadores de alimento da Cuisinart. Agora vamos à interface gráfica, que é algo muito importante que fez parte do computador pessoal, porque com o Apple II, a Apple ela deixou de ser aquela empresa que atuava numa garagem e ela se levantou, ganhou uma sede própria e começou a se tornar de fato uma empresa mais robusta, começou a ter dinheiro para desenvolver outros projetos. E aí depois veio o Lisa. O Lisa foi um protótipo que foi o primeiro aí do teclado separado do computador. Steve Jobs desenvolveu uma máquina, só que o Lisa
Por essa ambição do Steve Jobs, o perfeccionismo, ele não queria que a máquina fosse feia, não tivesse barulho de ventoinha, acabava que o Lisa esquentava muito. Então o Lisa tiveram diversos problemas aí com a placa descolando, alguns conectores descolando devido ao calor, entre outras coisas. O Lisa não foi um sucesso e o Apple II continuava levando a empresa nas costas. Foi então que Steve Jobs entrou aí no projeto Macintosh e começou a desenvolver uma nova máquina que viesse a revolucionar o mercado, que fosse uma criação sua, que fosse revolucionária, porque o Apple I e o Apple II, eles tinham um pouco a cara do Steve Wozniak, na verdade. Por mais que o Steve Jobs tenha aprimorado muita coisa no Apple II, o Apple II ainda era considerado um filho do Steve Wozniak. Então o Jobs precisava de algo que ele pudesse falar, não, fui eu que criei esse projeto está bem sucedido, porque o Apple III não foi bem sucedido e nem o Lisa. Fala pessoal, só uma nota rápida nesse vídeo. Na verdade, o Steve Jobs ele foi expulso do projeto Lisa. Na verdade, os membros ali, os acionistas, votaram que ele deveria ser retirado e quem comunicou isso para ele foi Mike Markula. E então ele encontrou um projeto que na realidade era o projeto Annie, que foi rebatizado com o nome de uma maçã, que foi Macintosh, o nome de um tipo de maçã. E ele pegou esse projeto que era para ser uma máquina básica de $1.000, uma máquina simples para as massas, e ele meio que tomou a direção desse projeto do Jeff, eu esqueci o nome, mas eu vou colocar escrito aqui no vídeo, o nome do outro que estava liderando o projeto, e ele transformou aquele projeto, resolveu colocar o processador do Lisa e tudo mais. E foi assim que começou o projeto Macintosh. Eu lembrei dessa nota agora, na hora que eu estava aqui, já na edição do vídeo. Então, vai entrar aí essa nota no vídeo. E acabou que eu falei bastante sobre o início da Apple, né, contando a história do computador pessoal, porque tem muito a ver. Eu tive que fazer uma introdução aí para o vídeo ficar melhor. Bom, então, vamos aí à continuação do vídeo. Então o Jobs ele fez uma visita no Xerox PARC, que era um laboratório da Xerox que ficava ali nas proximidades. E é descrito essa visita como o maior assalto da indústria que já existiu. Por quê? Mediante a isso, a Xerox demonstrou para Steve Jobs, eles lutaram um pouquinho para demonstrar, mas eles demonstraram o que eles estavam trabalhando. Eles estavam trabalhando em uma interface gráfica, uma interface que era direcionada e você utilizava um dispositivo para apontador, para apontar as coisas, que é o nosso atual mouse. Só que o mouse que eles haviam produzido tinham 3 botões e custava cerca de $300. Steve Jobs, depois da segunda visita dele na Xerox, ele viu aquilo e ele já saiu dali com diversas ideias, inclusive ele pediu que fosse redesenhado o mouse. Quanto a isso, ele fez o seguinte: ele foi a uma firma de design industrial e disse a um de seus fundadores, o Gene Hoven, que queria um modelo simples de botão único que custasse $15. Como disse Steve, quero poder usá-lo na fórmica do meu jeans. E aqui podemos ver mais uma vez Steve Jobs impondo seu padrão de qualidade e exigindo a simplicidade, como era em tudo que ele fazia. Ele queria que fosse algo simples de utilizar. E ali ele achou aquele mouse difícil e ele procurou redesenhar o mouse. Essas melhorias diziam respeito não só nos detalhes, mas em todo o conceito. Por exemplo, o mouse do Xerox PARC ele não podia arrastar a janela pela tela. Já os engenheiros da Apple desenvolveram não apenas isso, como também a possibilidade de arrastar os arquivos e jogá-los dentro das pastas. Os sistemas da Xerox exigiam que o usuário selecionasse um comando para fazer qualquer coisa. Já o sistema da Apple transformou a metáfora do desktop em uma realidade virtual, permitindo tocar, manipular, arrastar e mudar de lugar as coisas diretamente. And they showed me really 3 things. But I was so blinded by the first one that I didn't even really see the other 2.
one of the things they showed me was object-oriented programming. They showed me that, but I didn't even see that. The other one they showed me was really a networked computer system. They had over 100 Alto computers, all networked, using email, et cetera, et cetera. I didn't even see that. I was so blinded by the first thing they showed me, which was the graphical user interface. I thought it was the best thing I'd ever seen in my life. Now, remember, it was very flawed. What we saw was incomplete. They'd done a bunch of things wrong, but we didn't know that at the time. It's still, though, they had the germ of the idea was there, and they'd done it very well. And within, 10 minutes, it was obvious to me that all computers would work like this someday. Esses foram aspectos importantes para o software funcionar muito bem com essa interface gráfica revolucionária. Além de oferecer as típicas características que existiam no Pilote, que era o sistema da Xerox, o LizOS chegou para tornar a usabilidade mais agradável. Esse formato revolucionou a computação, introduzindo a partir de então o conceito no computador da interface gráfica e o mouse. Agora, se você se pergunta por que a Xerox ela não se aproveitou dessa interface gráfica, na verdade ela tentou se aproveitar. Eles lançaram em 1981 um computador chamado o Star, foi o Xerox Star. Só que ela era uma máquina que, apesar dela possuir o mouse e a interface gráfica, ela foi tida como desajeitada. E quando o Steve Jobs foi visitar um dos revendedores da Xerox que possuíam essa máquina, ele viu aquele projeto e ele falou assim, caramba, a gente não pode perder tempo nem dinheiro comprando essa máquina, porque essa máquina ela é muito desajeitada. E quanto a isso ele falou o seguinte, ficamos muito aliviados. Nós sabíamos que eles não tinham feito bem a máquina e que nós poderíamos fazê-la, e por uma fração do preço, porque essa máquina também estava custando muito caro. E poucas semanas depois ele chamou o Bob Believe, um dos designers do hardware do Xerox Star, e ele disse o seguinte, tudo que você já fez na sua vida é uma merda. Então, por que não vem trabalhar para mim? E Believe topou. Essa frase, isso que o Jobs fez, a gente pode lembrar quem assistiu a alguns filmes do Steve Jobs e quem leu a bibliografia, também quando ele chamou o John Sculley, que era o CEO da Pepsi, para vender os seus Macintoshes. Quando ele desenvolveu o Macintosh, ele chegou para o John Sculley e disse, você quer ficar vendendo água com açúcar para o resto da sua vida ou você quer mudar o mundo? Ele tinha uma visão de que com os computadores, com o computador pessoal, ele ia deixar uma marca no universo. E de fato deixou, porque a interface gráfica aí dos Macs foram copiadas pela Microsoft, pelo Windows, o design dos teclados também, entre outras coisas. Inclusive aí mais à frente, quando foi lançado o iPhone, a indústria hoje em dia copiou o iPhone, seja Xiaomi, Samsung, todos os demais revendedores e criadores de smartphones pegaram o padrão principal que vinha da Apple. Então a Apple aí revolucionou diversos mercados. Uma das coisas também que foi feito aí nessa interface gráfica que a Xerox não tinha foi Axon. Um dos desenvolvedores ele desenvolveu essa parte de você colocar uma janela sobreposta a outra. Na verdade, ele achou que ele tinha visto esse recurso na apresentação da Xerox, mas a Xerox não tinha esse recurso de você sobrepor, pegar com o mouse e sobrepor uma janela a outra, como a gente empilha diversas folhas de papel e tudo mais, um recurso que a gente utiliza nos diversos sistemas operacionais hoje em dia. E o Steve Jobs ligava para ele às vezes às 5 da manhã, às 3 da manhã, para saber como é que estava o andamento desse projeto, e ele ficou tão ligado naquilo que uma certa manhã ele pegou, tem até um trecho da bibliografia do Steve Jobs que diz o seguinte, ele estava trabalhando duro, tão duro que uma certa manhã, atordoado, ele entrou com seu coverte em um caminhão estacionado e quase se matou. Jobs foi imediatamente ao hospital para vê-lo e ele disse o seguinte, estávamos muito preocupados com você, disse. Quando Axon recuperou a consciência, ele se deu um sorriso triste e respondeu, não se preocupe, eu ainda me lembro das regiões. Bom, não existem camadas uma em cima da outra, né? Os pixels não têm camadas, na verdade você tem que criar uma ilusão.
E para isso é necessário um recurso chamado regiões, que era o que o Axon estava desenvolvendo. E é claro que Steve Jobs estava preocupado se ele ainda sabia dessas regiões após o acidente, porque muitas vezes algumas pessoas que sofrem acidentes automobilísticos perdem a memória, ficam um tempo sem lembrar, ou esquecem de algumas coisas que estavam fazendo há pouco tempo, enfim. Bom, pessoal, em 1984 veio o lançamento aí do Macintosh, que foi feito todo um comercial em cima dele. E o Macintosh, apesar de não ter sido um sucesso nas vendas como ele deveria ser, ele acabou também revolucionando aí o padrão da indústria, porque o Windows acabou copiando muita coisa no Macintosh, e as demais empresas que vieram acabaram desenvolvendo recursos que foram impostos ali, propostos através ali do Apple II, do Lisa e do Macintosh. E o Macintosh, por sua vez, que trazia recursos vindo do Xerox PARC, do assalto que a Apple fez aí às ideias do Xerox PARC. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouquinho aí da história do computador pessoal. É lógico que eu não falei sobre tudo, eu abordei alguns pontos que me chamaram a atenção na leitura da bibliografia que eu estou tendo. Na verdade, eu estou relendo essa bibliografia, ela tem muitos pontos importantes. Bom, independente de sistema operacional, hoje temos aí no Linux diversas qualidades, diversas características que na verdade vieram lá desde o sistema da Apple. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, aproveite e assista os demais vídeos que nós temos. Inclusive na parte final agora vai passar um vídeo sobre o Lisa OS, falando um pouquinho do sistema da Apple lá, do Lisa, que se tornou de código aberto aí no ano passado, se eu não me engano. E eu fiz um vídeo a respeito disso. E até a próxima!